governo federal anunciou hoje novas ações financeiras para a reconstrução do Rio Grande do Sul. O novo pacote de medidas soma 15 bilhões de reais. Além disso, também foi anunciada a ampliação do acesso ao crédito rural. O anúncio desta quarta-feira foi o mais volumoso até o momento. Dentre as ações estão novas linhas de financiamento para pequenas, médias e grandes empresas, ampliação do acesso ao crédito rural e financiamento de reparos emergenciais para equipamentos de centros de pesquisas do Rio Grande do Sul. O crédito será disponibilizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, para as seguintes linhas: compra de máquinas, equipamentos e serviços com custo base 1% ao ano, mais spread bancário, com prazo de até 60 meses e carência de 12 meses. Financiamento a empreendimentos incluindo obras de construção civil com custo base de 1% ao ano, mais spread bancário, prazo de até 120 meses e carência de 24 meses. E capital de giro emergencial, que terá custo base de 4% ao ano para micro, pequenas e médias empresas e 6% ao ano para grandes empresas, mais spread bancário. O prazo será de até 60 meses, com carência de 12 meses. O governo, via Ministério da Fazenda, também anunciou que as cooperativas de crédito possam operar no Pronamp, direcionado para pequenas e médias empresas de comércio e serviço. Além disso, foi autorizado um aporte de 600 milhões de reais para operações de crédito a pequenos e médios produtores rurais. Alguns agricultores, em especial os familiares, têm nos dito que já têm sofrido com eventos extremos de mudanças climáticas por mais de uma vez. O ano passado tiveram dificuldades, esse ano voltam a ter dificuldades, e em muitos casos não estavam conseguindo acessar as linhas já subsidiadas e muito baratas do Pronaf e do Pronaf e do Pronaf, do Pronamp Rural e do Pronaf. E com esse aporte adicional no FGO, que é esse fundo de garantia, além do recurso disponibilizado para os agricultores, para o setor rural, o governo também se compromete com as garantias, portanto, fazendo reduzir o risco para os bancos que estão operando e fazendo chegar crédito barato, mesmo para o agricultor que está sofrendo por reiteradas vezes com as mudanças climáticas. A assinatura da medida provisória para autorizar apoio à população e à reconstrução do Rio Grande do Sul ocorreu no Palácio do Planalto. Em seu discurso, o presidente Lula disse que sua determinação é para que não haja empecilhos burocráticos no auxílio aos gaúchos. Nós temos consciência de que muitas vezes, em muitos outros momentos históricos, o governo anunciou medidas, o governo foi cheio de boa vontade, mas depois passa o tempo, as medidas não acontecem rapidamente, o dinheiro não chega, as obras não acontecem. Então, a nossa preocupação nesse momento é fazer com que não haja qualquer empecilho burocrático que atrapalhe as decisões do governo acontecer na ponta. E nós sabemos que vai demorar um pouco, porque tem que reconstruir cidades, tem que reconstruir casas, tem que reconstruir muitas coisas. Vocês estão lembrados que quando nós fomos lá a primeira vez, eu fiz questão de convidar o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, o presidente da Suprema Corte e o presidente do Tribunal de Contas da União. E tinha uma razão de ser. A razão de ser era para que todos vissem que a gente não pode tratar um desastre como aquele do Rio Grande do Sul, sabe, pela forma normal que a gente vinha tratando outros eventos nesse país. Sabe, que um processo emperra, sabe, num banco, porque o banco entendeu que não era, tá assim, emperra num funcionário de terceiro escalão que tem que assinar um papel, porque também o manual não dizia que ele poderia fazer determinadas coisas, e às vezes o prefeito e as pessoas que são vítimas sofrem, padecem e as coisas não acontecem. Quem tem fome tem pressa, mas quem perdeu suas coisas, quem perdeu sua casa, quem perdeu sua rota, quem perdeu sua roupa, quem perdeu seus animais e quem perdeu seus familiares, tem muito mais pressa.
E é esse o compromisso do governo. Por isso, parabéns à equipe que trabalhou, parabéns e parabéns aos bancos que vão agora fazer com que o dinheiro chegue na ponta, porque a Luiz Mercadante do BNDES tem muita responsabilidade em agilizar e vamos valorizar as cooperativas, isso que é importante. Vamos valorizar as cooperativas. Eu espero que o presidente do Banco Central veja a nossa disposição de reduzir a taxa de juros e ele, quem sabe, colabore conosco, reduzindo a taxa Selic para a gente poder emprestar a taxa de juros ainda mais barata, a spread mais barata. A calamidade climática no Rio Grande do Sul completou um mês nesta quarta-feira. Conforme o governo federal, o investimento total anunciado até o momento soma 62 bilhões e meio de reais. Para comentar esse tema, nós convidamos o professor de Economia da USP, o Celso Grise. Pois é, né, professor? A gente queria saber um pouco desse impacto, né? Porque, é claro, é inegável que o Rio Grande do Sul precisa de ajuda financeira para essa reconstrução. Mas esse aporte necessário vem exatamente no momento que o governo está com as contas apertadas, né? O ministro da Fazenda vem aí fazendo malabarismo para manter o orçamento no equilíbrio. Como é que isso pode impactar a economia brasileira, né? Hoje, por exemplo, o Banco Central apontou que a dívida pública já chegou a 76% do PIB. Então, nos números frios, né, como é que você vê essa questão que a gente vive nesse momento, hein, professor? Boa noite. Petro, boa noite a todos que nos ouvem nesse instante. Petro, é dramática a situação e, por isso, analisar apenas do ponto de vista da economia é um pouco injusto. Você sabe disso, pareceria até desumano da nossa parte. Mas nós temos que pensar na economia, no todo, no crescimento, enfim, nós não podemos negar absolutamente a realidade dos efeitos que vão se colocar. Primeira coisa é que nós vamos ter uma redução no crescimento do PIB, exatamente porque o Rio Grande do Sul não vai comparecer como comparecia antes, aportando uma produção de bens e serviços tão grande como normalmente aporta. Segundo lugar, você vai ver também uma quebra na nossa balança comercial de 20, 25 bilhões de dólares que o Rio Grande do Sul exporta sobre vários aspectos, sobre vários produtos, inclusive carne, carne bovina, carne de frango, enfim, soja, milho. O Rio Grande do Sul é um grande produtor agrícola. De outra parte, ele tem grandes indústrias também. E, portanto, essas indústrias vão ter sofrimento, porque não conseguem escoar sua produção, muitas vezes porque não conseguem receber a matéria-prima, enfim. Isso tudo vai ser complicado e o Rio Grande do Sul precisa se refazer. O governo realmente injetou uma quantidade grande e hoje anuncia, como você mostra, um aporte enorme de dinheiro, 15 bilhões. Mas aquilo que ele deixa de recolher, que está na casa de outros 15, né? Então, nós vamos falar em 30, 35 bilhões de quebra nas contas públicas. O nosso endividamento aumenta o nosso déficit fiscal, a inflação recrudesce em função de tanta injeção de dinheiro na economia, não há dúvida disso. Também a taxa de câmbio tende a desvalorizar mais um pouco a moeda nacional e nós vamos tendo aí, além da balança de pagamento, além da redução do crescimento, nós vamos ter aí dificuldades também. Professor, com outros. Sim. Lá em casa, quando o salário não dá para comprar os alimentos necessários para a família, eu corto os supérfluos, né? Deixo de comer fora, deixo de ir ao cinema e tal. O senhor acha que o governo tem condições e mecanismos, né, para aportar esses valores, mas sem desequilibrar as contas públicas, também reduzindo um pouco das suas despesas? Ele deveria fazer isso. Mas, nesse instante, eu acho que os valores que nós estamos falando são grandes e que, efetivamente, embora ele venha a cortar algum gasto que até agora não fez, ainda assim, Petro, eu acho que
vai ser difícil não desequilibrar mais as contas públicas, porque o valor é muito alto dos investimentos que você tem que fazer na recomposição de estradas, de infraestrutura, de casas. Recompor tudo isso realmente pede um investimento enorme. E o governo está disposto a fazer, porque ele sabe a dimensão da tragédia. O ministro Haddad conta com essa disposição. Entretanto, nós sabemos que isso vai afetar as contas públicas, ainda que ele venha fazer algum pequeno corte aqui e olha. Perfeito. E só para deixar claro, né, como reforçou o professor, a gente aqui não está em nenhuma hipótese, né, contrariando a necessidade do governo de realmente ajudar o Rio Grande do Sul e os nossos amigos gaúchos nessa grande tragédia. O que a gente está analisando aqui é o que isso vai impactar, né, em termos de economia, PIB, inflação e tudo mais. Professor, obrigado aí pela sua participação, uma boa noite, até uma próxima. Olha, foi um prazer enorme, um grande abraço e eu reforço também esse ponto de vista. Todos nós estamos juntos em torno do Rio Grande do Sul.